Então, nessas áreas, como eu havia comentado, a gente tem esse gráfico de pizza aqui. Agora, vem o gráfico mais importante de todos. O mais importante de todos. Dessas áreas da física, dos conteúdos específicos, quais são os conteúdos específicos que mais caem no Enem? E é esse o gráfico, é essa lista que vai agora basear a sua preparação. Então agora a gente está indo para a parte prática, né? Assim, professor, por onde eu começo? Já vou te dizer agora. Começa pelo top 10 de física no Enem. Tá? O top 10 de física no Enem é os conteúdos específicos que mais caíram no Enem na história. E são esses, em ordem de 1 para 10, né? Do primeiro colocado para o 10º. Ondulatória. Ondulatória, propriedades físicas das ondas e fenômenos ondulatórios é o conteúdo específico que mais caiu na história do Enem, tá? 17% de todas as questões do Enem, certo? 17%. 16,5%, quase empatando com ondulatória, o conteúdo específico da eletrodinâmica, que é o estudo da corrente elétrica, seus efeitos e associação de resistores, né, circuitos. É basicamente isso que o Enem cobra muito, tá? Depois vem alguns tópicos específicos de mecânica. Aí nós temos energia mecânica, com 8,5%, cinemática com 8%, cinemática é o estudo dos movimentos, né? Energia mecânica é a parte de energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, trabalho, potência, tá? Teorema trabalho-energia, tá aqui, top 3. Cinemática, top 4 aqui, né? Cinemática, estudo de movimentos. Então é basicamente o conceito de velocidade, aceleração, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. A parte ali de movimento circular, também muito importante. Depois, top 5, dinâmica. Dinâmica com 7,5% de todas as questões. Dinâmica é basicamente a aplicação direta das leis de Newton. Identificar forças, aplicar a força resultante de uma massa aceleração, analisar ali forças, força de atrito, coisas desse tipo. Dinâmica. Calorimetria, 7,5%. Calorimetria é basicamente cálculos calorimétricos e questões que abordam o conceito de calor. Então, calor e cálculos de energia na forma de calor. Tá? Calor sensível, calor latente, troca de estado físico e aquecimento de peças e objetos. Enfim, tá? Aquecimento ou resfriamento de corpos. Óptica geométrica, que junto com a ondulatória, juntas formam, né, aqui uma das maiores áreas dentro da física. Então, a óptica geométrica é aplicações de espelhos, lentes, né? A parte de olho humano, então a óptica do olho humano, cores, percepção de cores, tudo isso na óptica geométrica, tá? O Enem adora isso. Hidrostática, que praticamente sempre aparece na prova, é basicamente, faz parte da área da mecânica, tá? A hidrostática é o estudo da pressão, das leis de Esteven, Pascal, Arquimedes, fala da força de empuxo também, e por aí vai, tá? Hidrostática, conceito de pressão, pressão atmosférica e por aí vai. Termodinâmica e eletromagnetismo, fecham aqui os top 9 e top 10, tá? Termodinâmica e eletromagnetismo praticamente empatados, né? Assim, estatisticamente empatados, né? Termodinâmica e eletromagnetismo é basicamente uma questãozinha de cada um nas provas, tá? Esse é o top 10. Se a gente juntar todas essas porcentagens dos 10 conteúdos específicos que mais caem na prova do Enem, nós vamos ter 88%. A gente somar tudo isso aqui, nós vamos ter 88%, ou seja, praticamente 90% da prova está em 10 conteúdos. Então, professor, eu preciso aqui de uma pontuação competitiva no Enem. Olha, esses 10 conteúdos aqui já vai te dar uma luz, assim, um caminho enorme, tá? Para você já ter chance de conseguir boas pontuações nas questões de física dentro da prova de Ciência da Natureza e Suas Tecnologias. Então, esse top 10 aqui tem que ser norteador da tua, assim, da tua prioridade de tópicos de estudar em física. Ondulatória, eletrodinâmica, energia mecânica, cinemática, dinâmica, que é a aplicação das leis de Newton, calorimetria, óptica geométrica, hidrostática, termodinâmica e eletromagnetismo. Top 10 de física no Enem. Com certeza, a informação mais importante, mais relevante que eu posso te passar hoje aqui nessa aula é esse top 10 da física no Enem. Com certeza. É o que vai nortear a tua preparação e a tua prioridade de preparação. Então não precisa estudar os outros conteúdos? Vamos lá, né? Como assim não, né? Tem que estudar, se possível, todos os conteúdos. Porém, se você tiver que escolher quais conteúdos que você deve estudar assim, muito completos, de maneira completa, para você ter chance de responder até mesmo as questões mais difíceis, priorize esses 10. Os outros conteúdos, de repente, não precisa estudar com tanta profundidade, com tanto afinco, mas é importante que você estude um pouco todos os conteúdos, sim. E agora eu vou explicar por quê.
Tá? E agora eu vou explicar por quê. Por causa da teoria de resposta ao item. A teoria de resposta ao item, o famoso TRI, né, o TRI, o TRI é a ferramenta que calcula a pontuação dos candidatos que fazem o Exame Nacional do Ensino Médio. E o TRI, basicamente, ele vai dar pontuações individualmente conforme vários fatores. E um dos principais fatores, claro, além da quantidade de questões, é também, ou seja, tem uma correção, porque não é simplesmente acertar questões, tá? Não é quem acerta mais questões tem mais pontos. Não, porque cada questão vai ter também um peso relativo no cálculo da pontuação do Enem. Então, a pontuação do Enem não é número de acertos. Não é número de acertos, tá? Então, a pontuação do Enem é feito um cálculo bem complexo, tá? Bem complexo, mas que vai valorizar principalmente, além da quantidade de acertos, então você tem que, claro, acertar o máximo de questões possível, porém, dentro desse máximo de acertos, você tem que tentar a melhor coerência possível nos seus acertos. O que significa esse fator coerência? Além da quantidade de acertos, claro, né? Você precisa ter uma coerência nos seus acertos. Ou seja, dois candidatos que têm a mesma quantidade de acertos. Tá? Os dois candidatos têm a mesma quantidade de acertos. Vamos supor lá que das 15 questões de física, que esse exemplo não é muito bom porque as questões de física estão junto com química e biologia, né? Então a gente teria que pegar toda a prova de ciência da natureza e suas tecnologias. Mas vamos lá. Vamos supor que dois candidatos acertaram a mesma quantidade de questões, 10 questões. O candidato 1 acertou 10 questões, o candidato 2 também acertou 10 questões. Eles não necessariamente vão ter a mesma pontuação no Enem. Inclusive, podem ter pontuações bem diferentes. Por quê? Vai depender também de quais foram as 10 questões que cada candidato acertou. Tá? Então, isso pesa no Enem. E é um grande diferencial para o resto dos outros vestibulares do país. Porque a prova do Enem é a única que utiliza essa aqui que eu conheço. Todas as outras é quantidade, basicamente, de acertos e alguns pesos. Tá? Aqui no Enem, um dos fatores muito relevantes para o cálculo da pontuação é a coerência nos acertos. Coerência nos acertos significa o seguinte, por exemplo, esses dois candidatos, tá? O candidato 1 acertou 10 questões, o 2 também acertou 10 questões. Porém, o candidato 1, ele acertou algumas questões que são consideradas fáceis, algumas questões que são consideradas médias, acertou uma questãozinha difícil, algumas questões ali difíceis, só que ele errou algumas fáceis também, né? Então, nesse número de acertos, ele acertou algumas médias, algumas difíceis e algumas fáceis, mas ele errou também algumas fáceis, certo? E isso quebra um pouco a coerência na pontuação desse candidato. Por quê? Porque o cálculo do TRI ele vai levar em consideração o seguinte, peraí, esse candidato, ele não deve levar tantos pontos assim, porque parece que ele está chutando algumas questões aqui. Como é que eu posso analisar isso nessa coerência, né? Vamos dizer lá, a inteligência artificial, que é o TRI, né? Ele basicamente vai dizer assim, se o candidato errou algumas questões que, assim, são muito fáceis, tipo, era só saber o conteúdo ali já ia acertar. E ele errou algumas questões muito fáceis e acertou questões difíceis, não tem alguma coisa errada, alguma coisa incoerente nesse candidato? Né? Ou seja, ele não parece ter uma base sólida de conhecimento sobre aquela matéria, ou naquela área, né? De conhecimento, ele não parece ter um conhecimento consolidado. Eu vou dar mais pontos, né? O TRI ele vai dar mais pontos para o outro candidato que, por exemplo, acertou todas as fáceis e todas as médias, mas não acertou nenhuma difícil. E tem a mesma quantidade de acertos que o 1. Né? Então, esse candidato 2 ele vai ter uma pontuação mais alta. Porque ele acertou todas as fáceis que apareceram na prova, todas as questões consideradas médias que apareceram na prova, e ele errou as difíceis. O TRI ele vai dar mais ponto para esse candidato, que tem maior coerência nos seus acertos. Porque a gente vai, né, o sistema ali de inteligência, ele vai basicamente ponderar o seguinte, peraí, esse candidato, ele acertou todas as fáceis. Acertou praticamente todas as médias também. Ah, ele errou as difíceis. Não, mas esse candidato, ele tem uma base consolidada de conhecimento. O que aparece de questão fácil e média, ele é capaz de resolver. Embora ele não tenha um conhecimento específico, muito avançado ali para acertar questões difíceis, ele tem uma base sólida de conhecimentos. Uma base ampla e sólida de conhecimentos. E isso o TRI vai priorizar. Então, na sua preparação, aqui vai a dica mais importante da nossa aula de hoje, galera. Na sua preparação, é importante que você tenha um pouco, pelo menos conhecimentos básicos de todos os conteúdos. Então, para se preparar, por exemplo, na física para o Enem, como para qualquer outra matéria, é importante que você consiga estudar, colocar no seu planejamento o máximo de conteúdos possível e que saiba pelo menos um pouco de todos.
alguns conceitos básicos, né? Pelo menos uma base em todos. Não precisa se aprofundar em todos. Aí, vamos lá. Aí, conforme a sua condição, né, de preparação e os seus conhecimentos já adquiridos, né, da sua formação, na física eu vou te indicar que você, nesses 10 conteúdos, você aprofunde eles. Vá do básico ao avançado nesses 10. E os outros tópicos, que vão basicamente fechar aí os outros 10, 12% de chance de aparecer nas provas, tá? Dos outros conteúdos, você tenha uma noção dos conteúdos para que, se aparecerem questões acessíveis, mais fáceis de fazer na prova do Enem, desses conteúdos de física, você seja capaz de acertar todas as fáceis. Então é importante que você estude todos os conteúdos do Enem, todos os conteúdos de física, por exemplo, e que seja capaz de resolver as questões mais acessíveis, mais básicas, que sejam mais conceituais e contas mais simples, tá? Beleza, você precisa ser capaz de fazer isso na prova do Enem para todas as matérias. Depois, pega aquelas matérias que mais caem e comece a aprofundar elas. Aí você vai avançar, vai conseguir resolver exercícios mais incrementados. Então, se aparecer exercícios médios, de média dificuldade, você já vai conseguir acertar boa parte deles. E eu já te adianto, se você for capaz de resolver, acertar, né, na prova do Enem, todas as questões fáceis e todas as questões, vamos dizer assim, médias, né, aquelas que não sejam muito específicas, que sejam muito trabalhosas, muito difíceis e que inclusive vão levar muito tempo na prova do Enem, essas aí, paciência. Se você conseguir fazer uma boa pontuação, garantindo todas as fáceis e todas as médias, a sua pontuação está elevadíssima. Em física, cumpriu a missão. Cumpriu a missão. Tá? Porque acertar todas as fáceis e todas as médias na prova do Enem é basicamente fazer 12 de 15. Das 15 de física, acertar umas 12. 10, 12. Fazer mais de 10 acertos só nas questões de física, dentro da prova de Ciência da Natureza e Suas Tecnologias, é uma boa quantidade de acertos, uma excelente quantidade de acertos. E se os teus acertos estão coerentes, o TRI vai te jogar lá para cima. Então não precisa gabaritar todas as questões de física do Enem, mas você precisa saber que para se dar bem e ter uma boa pontuação nessa prova, você precisa ser capaz de resolver todas as questões que sejam fáceis de qualquer conteúdo. Então tem que estudar um pouquinho de todos os conteúdos e ter uma noção ali dos conceitos e dos contextos desses conteúdos. Tudo bem você não se aprofundar, tudo bem. Quais são os conteúdos que você vai se aprofundar? Aqueles que mais caem. Pega um top 10 e aprofunda eles. Então, ondulatória, estuda tudo de ondulatória. Eletrodinâmica, fecha o olho e vai. Estuda tudo de eletrodinâmica. É conteúdo difícil? É conteúdo difícil. Mas você tem que insistir, tem que ir muito bem em elerodinâmica. Vai ser o seu divisor de águas. Vai cair 2, 3 questões de eletrodinâmica. Sejam elas, né? A gente não sabe se vai ser uma fácil, uma média ou uma difícil. Tá? Outra coisa, como é que a gente reconhece uma questão fácil, média ou difícil? Isso não é simples. Isso não é simples de reconhecer. Mas vamos lá, né? Concorda comigo que se apresenta uma questão para ti, você estudou tudo de ondulatória, se apresentou uma questão para ti, e tu viu ali, é só saber o tipo de onda, o tipo de fenômeno, é só fazer uma continha né, de divisão ali e já resolver a questão, essa é uma questão que a gente pode considerar fácil, que muitos candidatos vão certamente acertar, assim como você também vai acertar. Agora, uma questão de ondulatória, por exemplo, que você tem que tirar um valor de uma tabela, tem que interpretar e aplicar um fator multiplicador na resposta, e fazer um cálculo que tem potências de 10 e que não é assim tão simples, tem que fazer transformação de unidade. Opa, já é uma questão mais incrementada. Já é uma questão já mais de média dificuldade, que não é todo candidato que vai conseguir fazer. E se você pegar uma questão de ondulatória, que além de tudo isso, ainda tem outras matérias que podem estar envolvidas, que tem uma tabela e depois, no meio do enunciado, tem um aplicador, um fator, que você vai ter que ter ali 2, 3 passos interpretativos, um passo de mais 2, 3 passos de resolução, tá? E utilizar, por exemplo, alguns conteúdos muito específicos. Isso raramente algum aluno vai conseguir resolver na prova. Como é que o TRI, como é que o Enem, né? Como é que o INEP, como é que o TRI classifica questões fáceis, médias ou difíceis? A prova do Enem é aplicada para uma turma-teste. Essa turma-teste vai resolver as questões e, a partir dessa turma-teste, que é uma aplicação mesmo de teste para uma turma ali, tá? Então tem alguns alunos do Brasil que vão ser selecionados e vão fazer essa prova, essas questões do Enem. E a partir dessa turma-teste, já praticamente se classifica ali. Questões que quase todos os candidatos acertaram, essas vão ser as fáceis. Questões que, em média, o pessoal acertou, são as médias. Questões que poucos candidatos acertaram ou nenhum acertou, são as difíceis. E
toda edição do Enem vai ter questões fáceis, médias e difíceis para o TRI poder fazer o seu cálculo a partir da quantidade de acertos de cada candidato e da coerência dos acertos de cada candidato comparado com essa turma teste. Foi? É isso.